irmãos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Glória a Deus, trazendo mais notícia para vocês. A situação aqui é grave. Essa notícia aqui é grave. Se vai acontecer uma coisa, a probabilidade é pequena, né? Mas a gente vê como é que está a situação do nosso próprio direito, né? Da influência política em relação ao próprio direito, né? Então, se isso vai acontecer uma coisa, eu acho, o cenário agora, não pode ser que futuramente aconteça alguma coisa, mas agora a probabilidade é muito pequena de acontecer, mas é grave, né? Com certeza vocês já estão vendo aí, que vocês sempre deixam elencado ele aqui. Vamos comentar essa notícia. Então, antes de começar, glória a Deus, até fazendo esse vídeo aqui, trazendo para vocês aqui. Para vocês que estão inscritos no canal, muito obrigado pela ajuda. E para vocês que estão vendo pela primeira vez, se inscreva no canal, comente, compartilhe, toque no sininho aí, que quanto mais vídeo eu vou postando, vai chegando para vocês, né? Então, muito obrigado. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Gente, é o seguinte: existe no direito um princípio, né, que rege todo toda a condução do processo penal, tanto o processo penal como o processo civil. E isso aí para mostrar não só o devido processo legal, mas também a seriedade, a equidade, principalmente no julgamento, né? Então o juiz, ele se aparta das partes. Não estou dizendo que o juiz é um robô que não tem emoções, que não tem, não. Isso aí, com certeza, isso aí a gente pode discutir, né? Mas ele tem que fugir, né? Quer dizer que ele não vai ter empatia pela pessoa, não. Ele tem que julgar conforme o que está nos autos, conforme o que está as provas nos autos. Ele vai analisar o fato, analisar as provas, que já teve todo o seu procedimento contraditório e tudo, para poder sentenciar se vai absolver, se vai condenar. Não se alencando junto com as partes para poder dar algum benefício. Ele dá um benefício se a lei permitir. Então ele tem que ser de acordo com a lei. Então ele não pode fugir disso aí. Principalmente a gravidade que ocorre quando ele tem um processo onde ele é o órgão julgador lá, tem um processo caminhando e ele emite uma opinião fora dos autos, já praticamente dando um pré-julgamento. Então você já sabe como é que já vai ser a sentença dele. Veja só, que um juiz, quando faz isso, ele fere um princípio necessário e fundamental para mostrar a credibilidade e a confiança na condução do processo. Quando isso é quebrado aqui, esse juiz, ele é impedido, ele não pode mais julgar esse processo, ele não pode, só por ter feito qualquer coisa, dando até uma opinião. Porque o juiz, ele tem que ter cuidado, porque existe também um código de ética da magistratura. Então ele tem que ter cuidado no que faz na sua vida privada também, porque isso vai influenciar principalmente a sua credibilidade, né? Então, quando essas coisas são quebradas, ele não só fere o próprio o código de ética, que ele pode sofrer severas coisas lá na frente, como também ele fica impedido de julgar, que é esse princípio da imparcialidade. Então, essa notícia que eu trouxe para vocês aí, aqui, é muito grave o que o ministro Gilmar Mendes fez. Esse princípio fugiu, não existe mais para ele. Pelo que eu vi, pela leitura que eu vi isso aqui, quebrou totalmente. Então a gente já vê a situação como está o nosso judiciário, a credibilidade do nosso STF, a gente está vendo as condições desses processos. E o povo está vendo, como sempre digo, o povo acordou. Então isso é triste você ver uma coisa dessa, porque o juiz, ele tem que se manifestar nos autos do processo, é onde ele vai julgar. Não estou dizendo que o juiz, ele não pode ir para uma palestra, dar uma palestra, pode sim, mas quando entra no negócio em esfera política, né, para ele dar opinião, e principalmente quando ele tem processo de político para ser julgado, ele tem que se abster disso, não responder nada em relação a isso. Não é coisa dizendo, eu só falo nos autos sobre isso, e acabou-se. Aí eu vim aqui para falar do direito, eu vim aqui para poder falar em relação ao direito e tudo. É normal. Então, essa conduta que o juiz tem que tomar.
essa cautela para ter uma celeridade. Mas infelizmente não vem acontecendo isso no STF, com todo respeito à instituição, respeito aqui, não estou difamando nada em relação aos ministros, mas sim o seu comportamento, a conduta está sendo tomada. Isso aqui, com certeza, isso aqui era para ter uma consequência grave. Isso aqui, se realmente existisse ainda alguma coisa no STF para tomar atitude, isso aqui, o próprio presidente do STF já era para ter tomado. Mas o que vai acontecer? Provavelmente nada, né? Então, vamos ler a notícia e depois eu parto para o princípio, para a gente entender um pouco. Veja só, Gilmar Mendes deveria sofrer impeachment e não julgar Bolsonaro. O ministro, como outros colegas seus, tem um longo histórico de entreveros com a legalidade, certo? Então, impasse, alguma coisa em relação à lei. Se o Supremo Tribunal Federal fosse uma corte de justiça de verdade e seus integrantes tivessem de respeitar as leis que são pagos para aplicar, o ministro Gilmar Mendes não poderia nunca julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro nos processos penais que ocorrem contra ele. É os processos que já é notório isso aí. Essas supostas tentativas minuta de golpe que está lá, em relação também, eu acho que tem isso, não sei se está no inquérito das fake news, não sei se também parece que também está também em relação dos 8 de janeiro também. Essa notícia está lá na Revista Oeste. Se vocês quiserem consultar, só jogar o título lá que você encontra essa notícia aqui. Então, esses processos estão correndo lá. Então, vamos ver o que ele fez, né? Vamos continuar. Mais que isso, teria de responder à violação da lei orgânica da magistratura, o código de ética que tem em tudo, o livro de regras dos juízes brasileiros, e se vê submetido a um processo de impeachment no Senado Federal. Isso sim, isso dá causa sim, um processo de impeachment. Eu não sei se ele já tem lá, eu acho que parece que ele já tem. O ministro, como outros colegas seus, tem um longo histórico de entreveros com a legalidade, mas desta vez parece ter cruzado a linha vermelha. Declarou em público que o réu que ele mesmo vai julgar mais adiante é provavelmente culpado. Então, quer dizer, já faz um pré-julgamento. Não pode. Isso que é errado. É ilegal, ele não pode estar fazendo isso aí. Ele não pode estar fazendo isso aí, né? Desde já do delito pelo qual está sendo acusado. Vamos lá. Pode isso? É óbvio que não pode. Não num sistema de justiça em que as questões são tratadas um mínimo de seriedade. Está tudo errado. Aí vamos lá. Gilmar disse que as declarações de Bolsonaro sobre as chamadas minuta do golpe parecem uma confissão. Então, não sei se vocês estão lembrados, teve a manifestação dia 25, ele fez a narrativa, narrativa não, ele está fazendo a sua defesa lá. Se ele falou da suposta minuta de golpe, como é que ele está confessando algo? Não está confessando nada não, porque isso aí foi notório, todo mundo sabe do que está sendo, o inquérito está sendo conduzido e dessa suposta minuta, mas ele fez a defesa lá. Ali, no meu parecer jurídico que eu já fiz, não tem nada de confissão não. Estão querendo pegar, porque assim, o que eu vejo assim, é tanta amarração, alguma coisa para tentar trazer alguma coisa, para tentar incriminar realmente, mas o que se percebe no Senado é que não estão conseguindo. Por quê? Porque não existe provas que ele cometeu uma tentativa de golpe. Mas não é nessa questão que a gente vai falar não. Aí parece uma confissão, parece. Aí vem, injustiça não tem, parece, ou é confissão ou não é. Pior ainda, ao expor as suas impressões pessoais, o ministro Gilmar Mendes, o ministro antecipou a sentença que vai dar no caso em julgamento, com certeza um pré-julgamento, foi isso que eu falei anteriormente. É proibido fazer o que ele fez. Nenhum juiz pode antecipar sua decisão numa ação ainda não julgada. Está em investigação ainda, gente. Veja só. Está nem judicializado, não houve nem denúncia. Então está ainda em inquérito. Olha a gravidade. Nenhum juiz pode antecipar sua decisão numa ação ainda não julgada. Não pode, obviamente, tomar partido contra o réu. Não pode, tem que estar a parte do réu.
como não poderia tomar partido a favor pessoal, não pode declarar-se parcial. Não pode, para resumir esta obra, dar entrevista à imprensa dizendo o que acha ou não acha da ação que ele vai julgar. É falar fora dos autos, é um desrespeito primário à lei, à Constituição. Não pode, ele é um julgador. Veja só a gravidade disso aí. Não interessa se as afirmações de Bolsonaro ou de qualquer outro ser vivo parecem ou não parecem uma confissão. Também não interessa se as minutas são uma prova ou não são nada, como alega o ex-presidente. Não interessa minimamente, enfim, que Gilmar esteja certo ou errado em suas opiniões sobre o caso todo. Ele não tem de dizer o que acha. Tem na hora certa de assinar uma sentença. E até lá não pode ficar dizendo para que lado vai ser sua decisão. Em qualquer democracia do mundo, diante disso, Bolsonaro poderia sustentar que não está recebendo julgamento subordinado ao processo legal. Com certeza. Isso aqui é fato, meu amigo. Não existe aqui o princípio da imparcialidade, não. Acabou-se. Seus verdadeiros juízes são Lula, o PT e o restante de seus inimigos políticos. Apenas terceirizam o STF para cuidar da condenação. Olha só. Como acontece em 100% dos casos como esse, o Supremo vai resolver que não há nada ilegal pela conduta de Gilmar Mendes. Não há prisões ilegais, não há ilegalidade no perdão de multas bilionárias para grandes empresas que confessam atos de corrupção. É o que está acontecendo. Tem uma postagem que eu fiz aqui que foi pelo Estadão, que a credibilidade está muito em relação ao STF. Porque eles estão anulando as multas que empresas confessaram que cometeram crime. Veja só, eu vou anular uma multa porque vocês confessaram. Aí anula a multa para poder o dinheiro ser devolvido. Veja só como é que está. Então, a credibilidade está praticamente aí, vamos dizer, quase zero. Veja só, tem uma postagem do Estadão aqui, se vocês pesquisarem, que eu postei em relação a isso aí, né, que dá para sustentar para a população que a corrupção está solta, né? Pronto, isso aqui é isso aqui. Então, é o que aconteceu aqui. Ele era para ser apartado. Se realmente o Supremo chegasse assim, Gilmar, você está apartado, você não vai participar de julgamento, não. E ainda responder no Conselho de Ética da Magistratura, porque isso aqui não se faz. Não se faz de jeito nenhum. Se vai tomar atitude, provavelmente não vai. Isso aí é tudo. Aí, veja só, o que é um princípio da imparcialidade. Esse princípio é essencial para assegurar a justiça e a equidade, pois as decisões tomadas devem basear-se exclusivamente na lei e nas provas apresentadas, não em opiniões ou preferências pessoais. Isso é o princípio. Veja o que o ministro Gilmar Mendes fez. Então, para que serve o princípio da imparcialidade? O princípio da imparcialidade serve para garantir a justiça, a equidade e a confiança no sistema jurídico. As partes envolvidas em um processo legal, tanto processo civil como processo penal, devem ter a certeza de que suas causas serão avaliadas de forma justa e objetiva. Veja só como a gravidade aqui que ele fez em relação a esse princípio aqui. Sem qualquer favoritismo ou preconceito. A importância do princípio da imparcialidade é evidente. Ela é a base da confiança pública no sistema de justiça. Será que hoje está? Essa confiança está em relação, e principalmente o que o ministro fez aqui? Será que ele vai responder? Veja só como está a situação jurídica do nosso país. Quando um magistrado, um julgador toma uma conduta dessa, cadê que outros julgadores não se manifestam contra isso? Cadê o juiz se manifestou? A própria juíza que foi asilada aí, me esqueci o nome, doutora Ludmila, por se manifestar contra o que está acontecendo. Está asilada, está nos Estados Unidos. Veja a situação para o nosso país. Então, eu vejo assim, o código de ética que tem em relação ao magistrado trouxe aqui, não sei se vocês podem consultar lá no CNJ. Olha o que diz o artigo 8 sobre imparcialidade. O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas as verdades dos fatos
com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes. Ele feriu aqui, com certeza. Onde é que ele manteve a distância? Ele foi fora dos autos, emitiu uma opinião do ainda inquérito da pessoa que está sendo investigada, inquérito ainda, dizendo que ele fez uma confissão. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Feriu, e fora outras coisas que tem aqui no Código de Ética. Então, meus amados, veja como é que está a situação. É triste. Eu, principalmente como um operador de direito, o trabalho dele, principalmente na parte de processo penal, na parte criminal, eu vejo a situação. Isso aqui é suspeito, não tem como ele julgar, não, esse processo, não. Se houver denúncia, tem isso ainda. Ele não pode nem participar disso aqui. Não só isso, ser suspeito, também ele correr com um procedimento administrativo disciplinar, com certeza. E pode também caracterizar aqui um indiciamento, um protocolo de pedido de impeachment. Não pode. Então é isso que o Brasil tem que voltar, tem que tomar conta de um Estado democrático, respeitar isso aqui e começar realmente a punir quem deve ser punido, né? Mas que isso vai acontecer, por isso que eu digo, a gente tem que descansar o coração de Deus. É Deus que vai fazer justiça, é isso que nós devemos fazer, né? E isso eu aconselho você, não está chegando essas coisas, não. Ore, busca o Senhor, porque Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça. Então tá aí, meus amados. Você acha essa notícia aí? Comente aí, né? Compartilhe também esse vídeo, curte também, o que você acha aí. Ele deve sofrer impeachment, o ministro Gilmar Mendes. O que é que você acha nisso aí? Dê sua opinião aí no vídeo. Então, até mais. Deus abençoe vocês.